O outro destaque, agora de Brasília, após vazamento de áudio sobre repasse de verbas parlamentares, pedem que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja investigado. O repórter Yasmin Costa. O líder da minoria na Câmara, deputado Alencar Santana Braga, e o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, protocolaram notícias crimes no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por conta do suposto favorecimento indevido de pastores na distribuição de verbas públicas pelo MEC. O caso foi revelado depois que áudios do ministro Milton Ribeiro vazaram. Neles, Ribeiro diz que o governo federal prioriza a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras em que os pedidos de recursos foram negociados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o senador Marcelo Castro, vai incluir na pauta da reunião de hoje a análise de um requerimento que pede a convocação do ministro da Educação e um convite ao presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, para prestar esclarecimentos ao colegiado. O deputado Fábio Tradi avalia que o teor da gravação é indício claro de que o Ministério da Educação não está priorizando o interesse público. Patrocinar interesses privados perante a administração pública constitui crime de advocacia administrativa e recai sobre o servidor público que atua alimentando a promiscuidade entre o privado e o público no seio do Estado. O teor da gravação é indício claro de que o Ministério da Educação não está priorizando o interesse público. Depois que os áudios vazaram, o ministro da Educação admitiu que teve um encontro com os pastores, mas negou que exista qualquer esquema de favorecimento dentro do MEC. Em nota, Milton Ribeiro confirmou que o repasse de recursos da pasta segue critérios orçamentários e critérios técnicos do próprio FNDE. A nota também afirma que não há nenhuma possibilidade do MEC determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado e que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, apenas solicitou que o MEC atendesse todos que o procurassem. Ontem, em evento no Tocantins, sem citar diretamente o caso, Bolsonaro defendeu que não há espaço para corrupção no governo dele. Damos o melhor de si. Buscamos atender a todos os brasileiros. Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção no governo federal. Isso não é virtude, é obrigação. O presidente da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, a quem Milton Ribeiro, que é pastor, também é ligado, disse que o grupo deve se posicionar oficialmente sobre o caso nas próximas horas. Que já disse à imprensa até agora, passei o dia atendendo toda a imprensa por respeito ao trabalho de todos. Sempre será assim a nossa marca, de dizer que até amanhã, eu espero que com os colegas todos viram a nossa reunião pública, é uma reunião de pauta, mas que a gente já sabia que o assunto seria tocado por colegas, de que até amanhã a gente possa dar todo o tempo ao ministro para que ele possa fazer os esclarecimentos.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que não pode haver dúvidas sobre a seriedade do trabalho do ministro, mas, segundo ele, é preciso esperar maiores esclarecimentos. A avaliação do ministro, quem tem que avaliar é o presidente da República, né? Ele é funcionário e ele é designado pelo presidente da República. As coisas, quando acontecem aqui na Câmara, a Câmara toma seus posicionamentos, as comissões funcionam na sua plenitude. Tem aqui bancadas temáticas muito fortes, que sempre cobram posicionamento dos ministros com relação a assuntos que são pertinentes à sua parte. Esse assunto eu penso que extrapola, se for o áudio como ele, extrapola um pouco a atividade do ministro e da pasta. Vamos esperar para ver o que acontece. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que o caso deve ser debatido. Bom, girando os nossos comentaristas, aqui nos estúdios Ricardo Salles, temos também a Amanda Klein, a Cristina Grêmio. Começo por você, Cristina. É uma denúncia que, obviamente, precisa ser investigada, mas quais os efeitos disso no governo, Cris? Olha, efeito no governo é o de sempre, né? O governo Bolsonaro é o governo mais criticado, mais cobrado, mais acusado irregularmente, né? Porque a gente viu o que aconteceu na CPI da Covid, por exemplo, era dia após dia, acusação, que não se comprovaram. Teve ex-ministro que saiu acusando, 2 anos depois, nada comprovado. Então, o efeito é de desgaste, obviamente, mas a gente não pode, ainda que a gente queira a investigação e que ela seja necessária, a gente não pode sair condenando sem que haja provas de que houve favorecimento. Veja, o áudio é ruim. Não é bom que se vaze áudio e não é bom que se vaze áudio que dê a entender um suposto favorecimento a quem quer que seja. Mas a gente precisa também trazer a posição do ministro e o que ele diz na nota, que não foi lida aqui, mas a gente já divulgou em outros momentos aqui na Jovem Pan, é que ele desmentiu, né? Ele disse que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que procurassem o Ministério da Educação, e aí o ministro esclarece: recebo pleitos intermediados por parlamentares, governadores, prefeitos, universidades, associações públicas e privadas, todos os pedidos são encaminhados para avaliação das respectivas áreas técnicas. E aí ele dá um número que me impressionou muito, que desde fevereiro do ano passado, desde fevereiro de 2021, foram atendidos in loco no Ministério 1.837 municípios de todas as regiões do país. Isso é 1/3 dos municípios brasileiros, mais ou menos. Então, quem pede acesso ao ministro da Educação ou a técnicos do Ministério, aparentemente está sendo recebido. O que precisa ver é se foi liberado dinheiro. A gente sabe que o orçamento não permite isso. O Salles foi ministro, talvez possa explicar um pouco melhor sobre a liberdade de acesso aos recursos, mas até onde eu saiba não é possível, ainda mais para a construção de igrejas, que é a suposta denúncia que como que ia sair dinheiro da educação para construir igreja. Amanda, a questão é se o MEC estaria priorizando questões públicas, de interesse público. Alguns parlamentares acionaram o Supremo. Qual deve ser o posicionamento da Corte? De qual forma o próprio presidente poderia agir para esclarecer essa crise? Adriana, primeiro, bom dia a você, aos nossos colegas, aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Isso tem nome, está previsto no Código Penal. São crimes: tráfico de influência, usurpação de função pública e, no caso do ministro, possivelmente advocacia administrativa. Veja, os áudios são muito graves. Eles apontam até para um possível caso de corrupção. Hoje você tem um áudio revelado pelo jornal Estado de São Paulo, em que um prefeito de uma cidade do Maranhão disse que, para ter os seus recursos empenhados, um desses pastores cobrou R$15 mil para protocolar a proposta, e uma vez que os recursos fossem empenhados, efetivamente saíssem ou houvesse a promessa de pagamento, uma barra de ouro de 1 quilo. Então você tem aí, além do tráfico de influência, além do favorecimento a um grupo privilegiado, né, que também privilegia um reduto eleitoral da base do presidente da República, que são os evangélicos, você tem aí o que pode ser um favorecimento a esses pastores. Isso também fica claro no áudio do Milton Ribeiro. Se ele está desdizendo o que ele já disse, então de duas uma: ou ele mentiu no áudio ou ele está mentindo agora, porque ele diz claramente, categoricamente no áudio, que existem critérios para a liberação dos recursos do MEC, quais sejam: por ordem de necessidade dos municípios, número 1, e número 2, precisa ser amigo do Gilmar. Então, para você, que é o pastor, né, da Assembleia de Deus de Goiânia, então, para você receber recursos pelo MEC, para você furar fila e conseguir liberação de recursos em até 16 dias, como mostraram reportagens também de ontem do jornal Estado de São Paulo, você precisa ser amigo do Gilmar, e só Deus sabe o que Gilmar cobra por esse apoio. E depois, no mesmo áudio, o ministro da Educação é claro, ele falou assim: foi
foi um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. E hoje há outras reportagens dizendo que esses pastores estiveram no Palácio do Planalto em encontros com o presidente Bolsonaro pelo menos 4 vezes, em agendas com oficiais com o presidente Bolsonaro. E aí você tem também no mesmo áudio Milton Ribeiro dizendo que você teria um apoio, ali não fica muito claro, muito explícito, mas um apoio para a construção de igrejas, construção de templos. Então, quer dizer, são acusações seríssimas, muito graves, que têm que ser investigadas. Você tem um assessor, uma pessoa ligada a esses pastores, que efetivamente foi nomeado para a Secretaria Executiva do MEC, para um cargo de gestão de projetos, ou seja, de supervisão da liberação desses recursos de orçamento, e até agora a notícia de que quase 10 milhões de reais foram empenhados ou gastos a municípios favorecidos por esses prefeitos, então por esses pastores. Então o que eles faziam? Furavam, levavam esses prefeitos para o gabinete de Milton Ribeiro, passavam eles na frente, esses municípios eram favorecidos então por um critério de amizade com esses pastores, e sabe-se lá mais Deus o que, passavam na frente e eram agraciados com esses recursos, ou seja, nenhum critério técnico, apenas critério político, critérios com objetivos políticos, favorecer uma base eleitoral do presidente da República, favorecer, quem sabe, a construção de templos e favorecer também esses pastores. Nada republicano quando o presidente fala que há zelo com dinheiro no tratamento do dinheiro público e não há casos de corrupção em 3 anos, isso precisa ser comprovado. Isso aqui é um gabinete paralelo do MEC. Da mesma forma que a CPI da Covid mostrou o gabinete paralelo da saúde, agora nós temos aqui muito bem desenhado e delineado um gabinete paralelo do MEC. Ô Salles, qual que deve ser a postura do governo em relação a essas denúncias? Olha, de fato, todas essas questões precisam ser esclarecidas pelo próprio ministro Milton Ribeiro e pelos demais envolvidos. Isso não tem dúvida e quem não deve, não teme, vai esclarecer, não há dúvida. Agora, ficando absolutamente adstrito ao áudio que está sendo reproduzido, a fala do Milton Ribeiro, ele precisa ser entendido no contexto da política de Brasília. Ou seja, claramente o áudio é uma conversa em que estão presentes o Milton Ribeiro, o tal do pastor Gilmar e uma terceira pessoa para quem Milton está se dirigindo. Essa pessoa provavelmente é um prefeito, né? Dada a narrativa que está colocada aí, é um prefeito. O que acontece muito em Brasília? Você leva ou recebe, na verdade, no caso dele recebe, né, visitas com alguém que é parceiro do governo, é amigo do governo, é base de apoio do governo, e os evangélicos são base de apoio do governo. O que faz o ministro nesse áudio? Ele afaga, né, ele faz um gesto de gentileza e de enaltecimento do pastor na presença do próprio pastor. Ele diz, olha, diz para esse terceiro na frente do pastor. O pastor Gilmar aqui, ele tem tratamento VIP, ele é amigo do presidente, ele está enaltecendo a pessoa. Isso é uma coisa comum em Brasília, você encontrar alguém e dizer, olha, esse aqui é meu líder, esse aqui é meu amigo, esse aqui... Este é o contexto do áudio. O que tem para fora do áudio, evidentemente, as investigações vão demonstrar. Mas a fala do Milton Ribeiro nada mais é do que um enaltecimento, né, da figura do Gilmar, desse tal Gilmar, pastor Gilmar, na presença provavelmente do prefeito. Querendo dizer o seguinte, olha, esse aqui é nosso amigo, esse aqui é uma pessoa que tem carisma aqui, tem consideração. Isso é muito comum. Se você for no gabinete de qualquer senador do PT, ele vai virar para o interlocutor e vai dizer, olha, esse aqui é nosso amigo, hein? Esse aqui manda aqui, viu? Esse aqui é amigo nosso. Então, isso politicamente não tem nenhuma novidade. Quando ele diz ali que as prefeituras são colocadas por ordem de necessidade, critério é republicano. E quando ele diz o que a gente espera é um apoio às igrejas, se ele estiver dizendo que os prefeitos podem dar apoio institucional à construção de igreja, também não tem nada errado. Se for alguma coisa de dinheiro, como a Amanda citou aqui, eu não vi essas outras reportagens, aí realmente tem coisa errada. Agora, essa coisa errada pode ser também dos pastores. O Milton Ribeiro cumpre um papel administrativo, evidentemente, mas todo ministro é também um político. Então, ele faz justamente esses gestos para a base de apoio, diz, olha, quem está com esse aqui é amigo nosso. Tal. Então, é preciso ter muito cuidado com essas colocações,
questões para não caracterizar uma situação que pode ser um gesto político como um pedido de vantagem indevida. É preciso aguardar os esclarecimentos e ver o que de fato tem por trás dessa conversa. A conversa em si, para quem conhece Brasília e o ambiente político, é uma conversa em que claramente ele está prestigiando o tal do Gilmar perante um terceiro e dizendo, olha, esse aqui é um grande amigo do governo, esse aqui é um grande amigo do presidente. Não tem, no áudio em si, não tem nada além disso.